Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aqui ao vivo comigo e para você que vai assistir gravado esse nosso encontro de hoje maravilhoso, começando uma semana maravilhosa, cheia de energia. Desejo para você que você faça uma semana abençoada e perceba que a bênção de Deus sempre esteve com você, você que não percebia Ele. Então, quanto mais você estiver disposto, com uma boa energia, com um bom pensamento e um bom sentimento, as suas ações serão pertinentes e os seus resultados também. Esse é o meu desejo para você nesse dia de hoje que se inicia, nessa semana maravilhosa que a gente começa. E eu vou falar para vocês, já estava com saudade de vocês, né? Ficamos alguns dias aqui sem as lives, porque por forças maiores, estava curtindo um pouquinho. E também onde eu estava não tinha condições de fazer as lives ao vivo ali para vocês. Então hoje a gente volta com gás total e a gente está aqui extremamente empolgado para dar sequência e finalizar o nosso estudo do livro de Eclesiastes. Bom dia, Ruby! Bom dia a todos que estão aqui. Vai ser um prazer enorme poder trocar as experiências com vocês, estudar com vocês ao vivo, aprender com vocês ao vivo e trazer um pouco do discernimento. Sempre relembrando, não sou o dono da verdade absoluta, sou um entusiasta, sou um buscador, sou um facilitador para você. E tudo que eu faço aqui, na verdade, o beneficiado sou eu, porque eu vou lá estudar, desenvolvo uma observação, faço uma análise e aí eu volto com vocês para eu aprender. E esse livro de Eclesiastes está incrível. Quem está acompanhando comigo aqui vem percebendo como que é esse lance da sabedoria de Salomão e como colocar ela em prática no dia de hoje, não no pé da letra que está sendo dito, mas como é que a gente traz para uma concepção no dia a dia de hoje. E é isso que a gente vai fazer hoje lendo o capítulo 10. Se você não viu ainda, tá na minha playlist lá no meu canal do YouTube e tem aqui também no meu Instagram, tá tudo ali ao vivo, tá gravado, você pode assistir, pode rever, pode compartilhar. Então, para você, é só entrar lá no meu canal do YouTube, já se inscreve, ative as notificações, perceba que ali tenho mais de 500 vídeos que possam edificar a tua vida e a vida que é mais edificada é a minha. A cada compartilhamento que eu faço, melhor eu fico e assim eu espero que você também tenha ficado. E hoje, então, a gente vai começar aqui a leitura do capítulo 10 de Eclesiastes. Tem várias versões da Bíblia, né? E eu gosto da tradução um pouco mais moderna, principalmente porque a gente vai fazer um estudo. Grande Tuni, seja sempre muito bem-vindo, meu parceiro, amo você, meu parceiro. E aí eu quero que você seja o mais simples possível, porque o menos é mais. Jesus Cristo, logo depois de Salomão, que era um cara maravilhoso, Salomão, e Jesus Cristo foi o grande mestre que passou na Terra. Ele era simples demais e ele falava tudo para tentar facilitar o máximo possível do entendimento das pessoas, e muitos não entenderam ainda. E a gente vai estar aqui também vivendo esse nosso processo. E a versão que eu gosto de trazer é a mais próxima da nossa linguagem do dia a dia do que a versão da Bíblia, que tem lá aquelas palavras um pouco mais robuscadas. E então, o capítulo 10 de Eclesiastes são 12 capítulos, então teremos live hoje, amanhã e quarta-feira para a gente finalizar esses nossos estudos do livro de Eclesiastes, e depois eu anuncio para vocês quais vão ser os próximos estudos. O capítulo de hoje, Eclesiastes 10, ele tem 11 versículos. Então a gente vai começar lendo, e depois que a gente lê os 20 versículos, ele tem, e a gente vai começar lendo esses 20 versículos e depois a gente vai analisar alguns versículos que me chamaram a atenção para a gente poder fazer isso de boa prática. E você que está aqui ao vivo, faz uma gentileza. Clica nesse aviãozinho ou vem aqui no comentário, escreve o arroba de alguém que você gostaria que fosse notificado. Isso é um presente para aquela pessoa, mostra que você tem consideração por ela. Se ela vai estar ao vivo ou não, não importa, mas ela vai ser notificada que teve essa live e ela pode entrar para depois procurar saber mais sobre o conteúdo, e esse conteúdo pode transformar a vida dela.
e atua por consequente, porque aquilo que a gente emana, a gente recebe. Então eu te convido, compartilha essa live com alguém, manda ela, mesmo que você já esteja assistindo gravado, faça isso, porque é um bem para você, é um bem para mim, é um bem para essa pessoa. Então a gente ganha, ganha, ganha e Deus ganha, tá bom? E agora, começando aqui o nosso processo de estudo do livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha a lenha se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhes trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas tudo isso se apaga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Assim a gente termina a leitura oficial do capítulo 5, do capítulo 10 do livro de Eclesiastes. E agora a gente vai começar a fazer as nossas pequenas análises de grupos de alguns versículos que eu achei interessante destacar para a gente compreender, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso no nosso dia a dia? Então, trazendo para o século 21, que foi escrito lá antes de Cristo. No versículo 1 lá ele fala das moscas, né, que moscas mortas fazem dar mau cheiro ao perfume, né, do perfumador. Assim há um pouco de loucura a quem é estimado na estima e na honra. O que esse versículo quer dizer? Ele aborda que a influência negativa, que pequenas doses dessas situações que você vive, ou falando mal dos outros, ou escutando mal dos outros, ou vendo notícias tóxicas, tudo que você faz logo pela manhã, ele define muito o teu dia. Então atenção com qual perfume você vai começar o teu dia. Então esse alerta é extremamente importante, porque quem define o sucesso da nossa vida somos nós. É onde eu posso controlar alguma coisa? Só dentro de mim. Aqui fora não controla mais nada. Então você precisa ter noção e manter a compostura de uma sabedoria para a gente evitar efeitos adversos em nós mesmos. Cara, o mundo já joga contra a gente.
e você vai jogar contra você mesmo. Para com isso, eu não vou falar para você que você tem que ser ingênuo, tem que ser achar que tudo é lindo, maravilhoso, não é isso. Mas você tem que escolher uma postura positiva, racional e otimista durante do teu acordar ao teu dormir, porque tudo vai jogar contra. Então, daí, quando você estiver preparado muscularmente, mentalmente e espiritualmente, você realmente vai tomar os tombos durante o dia, mas você vai se recuperar e voltar para uma atividade plena e muito mais próspera por causa de você. Deus sempre está te abençoando, fica tranquilo com relação a isso. Né? E aí, quando você começa a entender isso, você tem essa postura sábia, porque o tolo quer reclamar. Nesse versículo todo, nesse capítulo todo, fala sobre o livro inteiro fala sobre o tolo e o sábio. O tolo e o sábio. Então a gente precisa ser mais sábio nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Por isso que tem a ver com essa percepção dos eventos adversos e a forma da gente se comportar de uma forma mais prudente, mais sensata. Tá? E aí, dentro desses 20 versículos, eu também destaquei aqui um outro, quer ver? Deixa eu olhar na versão que a gente estava lendo, que é melhor do que a outra que eu estava usando. Olha essa, isso aqui tem a sabedoria muito envolvida e a gente vai trazer na nossa prática. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. O cara, Abraham Lincoln, foi também um dos caras que começaram nos Estados Unidos, um cara extremamente nobre, e ele falava, se você tiver 2 horas para derrubar uma árvore, fique amolando o teu machado por 1h50. Deixa o seu machado bem amolado que você derruba ela em 10 minutos, essa árvore. Isso que é interessante, eu estou falando de Salomão fala isso há anos, milhares de anos atrás. E o que ele está querendo dizer? Que a importância do teu preparo psicológico, mental, educativo, tudo isso é mais importante do que o resultado. Quanto mais você se preparar, quanto mais você estiver aqui, por exemplo, todo dia às 6h33 da manhã, absorvendo um conteúdo que realmente edifica, que realmente traz um nível de positividade, que altera a tua energia para um estado positivo, para um estado expansivo, para um estado produtivo, você vai estar afiando o teu machado. Todo dia passa para quê? Vem afiar o seu machado. E aí você vai, em 10 minutos, derrubar uma grande árvore. Nesse sentido que ele fala, ele mostra que a eficácia de você ser sábio é muito melhor do que ter uma força bruta. A gente consegue muito mais coisas com sabedoria do que com vontade. Então, não adianta nada você ser um cavalo tosco, cheio de vontade. Eu prefiro ser um cachorrinho muito sábio. Então, quando você começar a entender essa situação, mesmo que você seja muito forte, você vai economizar energia, e você vai ser muito mais preciso. Então, você começa a falar menos e acertar mais. Você começa a otimizar recursos. Você está entendendo isso? Mas isso, para você chegar nesse ponto, você tem que investir muito no teu autoconhecimento. Você tem que investir muito no teu desenvolvimento humano. E é isso que eu faço com as minhas mentorias. Porque você, na verdade, você não está comprando o meu treinamento. Você está comprando o tempo da tua vida. Porque você não vai precisar investir 30 anos para você ter os resultados que eu tive. Você vai comprar meus 30 anos e acelerar e você vai sair ainda muito melhor do que eu. Por quê? Porque se você vivenciar o que eu compartilho para você, você vai ter o que eu tenho, mais o que você tem. Então você vai ser muito melhor do que eu. Porque eu só tenho o que eu tenho. E eu compartilho com você. E você vai ter ainda mais a tua experiência de vida, vai ser cada vez mais forte. Quando eu falo para vocês fazerem parte desse meu negócio de desenvolvimento humano, a vida de vocês vão mudar. E a gente realmente está começando o ano hoje. Hoje começou piamente aí as primeiras semanas pós-carnaval e o Brasil só anda depois do carnaval. E aí, o que você vai fazer? Por você, para você. E aí, consequentemente, para o teu negócio e para a tua família.
Então faça por você que o teu negócio muda. Faça por você que a tua família vai mudar para melhor. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Coloca um joinha aí, coloca assim, está fazendo sentido. Interage comigo para a gente caminhar junto. E aí, no versículo 12 também tem muita sabedoria aqui que ele fala, ó. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. O que ele está querendo dizer com isso? Pô, pensa 2 vezes antes de falar. Lá em Provérbios, que também eu tenho uma playlist inteirinha, você é só você entrar ali, você vai ver que tem uma playlist também lá no meu canal de YouTube, e aqui só sobre o livro de Provérbios. São 31 dias que a gente lê os 31 capítulos de Provérbios. É sensacional. E ele fala, muitas vezes, o tolo de boca fechada parece ser um sábio. Então procure falar um pouco menos, escutar um pouquinho mais. Quando você fala certeiro, mais preciso, e aí você vai ver que os seus resultados mudam. Então nesse versículo 12, o que é que ele está trazendo? Ressalta a importância de usar as palavras certas, ou você pode, através das palavras, destruir ou criar situações. Então a gente tem que ter sensatez, a gente tem que ter esse autocuidado, a gente tem que ter esse zelo, esse carinho, esse amor. Para quê? Para que a comunicação ela seja mais efetiva possível. Tá fazendo sentido? É isso aí. A Miriam respondeu para mim, espero que vocês que não responderam também, pelo menos dentro de vocês, falam, tá fazendo sentido. Só para eu fazer um termostato. Se não estiver fazendo sentido, não tem problema. Porque eu não sou o dono da verdade, só estou trazendo aqui observações. Um ponto de vista é a vista de um ponto só. Mas se a gente tiver com o mesmo ponto de vista em comum, é porque a gente está caminhando junto para o mesmo lugar. E o lugar que eu quero ir é um lugar maravilhoso que você merece estar junto comigo. Tá? E aqui, para a gente partindo já para o final dessas nossas análises aqui. Boa, Dia. Então, no versículo 18... deixa eu ler aqui para vocês. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa de mãos indolentes, a casa tem goteira. O que aqui trazendo para fazendo boa Ruby? Há uma análise psicológica desse versículo, né? Ele ilustra como a negligência e a falta de comprometimento pode levar a uma decadência. Por quê? Se você não cuida, não tem como manter. Você precisa cuidar do teu corpinho, você precisa cuidar dos seus relacionamentos, você precisa cuidar. Para quê? Para que aquela estrutura permaneça da melhor forma possível. Porque tudo precisa de manutenção e tudo precisa de upgrades. O que significa isso? Melhorias de versão. Porque se você continuar sendo o mesmo, você vai ser engolido, porque a gente está num momento do planeta Terra que é a era da informação. E as pessoas que usam a informação de uma forma sensata, elas nunca vão ser iguais ao dia anterior, porque sempre tem algo novo a se pensar, mesmo quando a gente visita o velho. A Bíblia é um livro velho, mas ele é extremamente atual. E se você mergulhar no estudo da Bíblia, você vai ver que você vai estar anos-luz, porque todas as informações que você precisa estão ali naquele livro que traz muito código. E quando você consegue trazer o entendimento desses códigos para o teu dia a dia, você vai ver teu dia a dia mudar. E aí você vai parar de ser infantil, besta, de fazer comportamentos ridículos. Por quê? Porque você sabe que os teus resultados vão estar intimamente ligados com os frutos dessa árvore que você está fazendo aí, utilizando a sabedoria que está sendo dita há milhares de séculos. Então, quando você começa a entender uma aplicação prática disso, é a importância de você ter um direcionamento, de acordar e saber o que você vai fazer. Se você não planeja o teu dia, você está planejando em falhar. Olha que interessante. Então eu preciso ter a responsabilidade da manutenção desse meu processo e do meu progresso na minha vida. Então eu preciso todo dia reciclar, por isso que eu tenho que cuidar do meu telhado. É isso a analogia que ele fala. Para quê? O que você tem feito todo santo dia que te deixa um pouco melhor? Quando você começa a ter
essas disciplinas, você tiver esse comprometimento com você, você começa a cultivar um trabalho melhor, você começa a cultivar relações melhores e cultivar, consequentemente, resultados melhores. A vida é muito simples de ser vivida. Não é fácil. Quem dizer para você, é fácil, corre. Mas quem disser para você que é simples é porque existe uma forma de você, só que você não sabe dela, de viver a vida. E às vezes tem pessoas como eu e grandes outros profissionais que se dedicam anos e anos da vida para decodificar algumas coisas que é um tantico assim só de conhecimento para facilitar a tua vida. E quando você começa a discernir isso e fazer uso desse teu conhecimento somado com o meu conhecimento, os teus resultados, eles viram exponenciais. Se multiplica. Então você potencializa. Mais uma vez, eu já falei isso hoje, você não compra, você está comprando a melhor, você não está comprando conhecimento, você está comprando tempo. Tá? Porque conhecimento está à sua disposição em versões de livro, mas se você está comprando 30 anos, você está comprando mais de 1000 livros lidos, você está comprando não sei quantos cursos feitos, e é isso que você deve fazer quando você investe num treinamento, de uma mentoria, de um curso que reprograma o teu comportamento de uma forma positiva, que essa é a minha metodologia, RCP, Reprogramação Comportamental Positiva. Se você quer aprender a como trocar a sua energia para uma energia expansiva, progressiva, positiva, eu tenho um caminho para você. Então você me chama na bio ou aqui na minha descrição vai ter o meu link, você fala diretamente comigo. Então o ano começou, o Brasil anda depois do carnaval, e aí eu pergunto, o que você vai fazer nesse ano novo que se inicia diante de você? O que você tem feito diferente? Quando vai ser a primeira vez que você vai fazer algo realmente que te traz resultados positivos? E aí, para a gente finalizar, os 2 últimos versículos são bem interessantes, né? Vamos olhar aqui. Eles falam o seguinte: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Olha aí. E aí, a gente fazendo a análise, reflete sobre os prazeres e as distrações da vida. Faz parte. Eu vou falar para vocês, não adianta só também, mas tem que ter um momento com sensatez. E aí a gente tem que sim celebrar pequenas vitórias, porque nós somos... Obrigado, Rubi. Vai ficar gravado, depois você assiste esse finalzinho que tá bem legal. Vai lá no meu YouTube, já aproveita, já se cadastra no meu canal, tá bom? O Reprogramador, tanto aqui quanto lá. E aí, o que acontece? Quando você começa a celebrar pequenas vitórias, você também começa a ativar no teu corpo um ciclo de recompensa. Quando você coloca metas muito longe da realidade, você desiste. Mas quando você coloca pequenas metas, celebra ela, você ativa um ciclo de querer fazer mais. Então, além de inteligência, na Bíblia ela sabe de fisiologia humana. Ela sabe coisas que você nem imagina. E quando você começa a aplicar isso, você começa a ter um modelo de vida mais equilibrado, mais sensato e mais saudável entre o trabalho e o lazer. E aí a gente pode desfrutar de moderação e ser muito mais grato. E quando você agradece, a graça desce. E você não agradece só aquilo que você já conquistou. Você agradece aquilo que você vai conquistar, como já tivesse conquistado. Essa é a grande essência. Drica, fica tranquila, vai ficar salva assim. Depois você assiste tudo isso daí, tá? E aí, pra gente fechar o nosso estudo, o último versículo fala o seguinte: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Isso daqui fala muito mais sobre você do que qualquer outra coisa. Quando a gente começar a decodificar essas informações, adverte você ficar pensando coisas negativas. Por quê? Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera frequência, frequência emana para o todo e o todo te devolve, porque o todo diz sim sempre para você.
Mas ele não diz sim para o que você está falando, ele diz sim para o que você está emanando, porque Deus é o todo e todo é uma frequência vibracional e essa frequência tem as infinitas possibilidades e você se conecta em uma delas. E quando você entender isso, naturalmente você vai ver que você pode estar sendo o autor e o algoz de uma vida triste, uma vida pobre, porque você se mantém dentro dessa maneira. Então, quando você parar de pensar, de amaldiçoar, de reclamar, porque também assim como quem agradece, a graça desce, quem reclama, clama novamente, pede novamente. Então, toda vez que você reclama, você está reforçando aquela merda sobre a tua vida. E você quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, aí dentro de você. Dentro de você, você é uma pessoa que não é grata, dentro de você, você é uma pessoa vítima, dentro de você, você quer que os outros façam por você, dentro de você, você não entende as demandas que o mundo te coloca para te despertar, e aí não tem jeito. Por isso que a gente precisa ser humilde, como Sócrates, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas era um cara que viveu mais ou menos na mesma época dessas pessoas geniais que estão na Bíblia. E Sócrates falava, só sei que nada sei, porque quanto mais ele buscava o entendimento, mais ele via que ele não sabia nada. E quanto mais buscava o entendimento, melhor ele ficava. Ele foi assassinado assim como Cristo foi. Por quê? Ele insultava as pessoas a serem mais sábias. E aí ele foi condenado à morte, teve que tomar um veneno na frente de todo mundo. Por quê? Porque ele fazia os jovens pensar. Assim como Cristo veio fazer o quê? Fazer os jovens, as pessoas todas pensarem e agirem de uma maneira diferente. Por isso que Cristo morreu na cruz como nosso Salvador, porque ele salvou o nosso entendimento hoje. Você está fazendo sentido? Se está fazendo sentido, então você curta, comente e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa vir com a gente, nem que seja mais um. Para quê? Para que a gente se fortaleça, para que a gente possa conversar entre si sobre esses assuntos e para que a gente possa cuidar um do outro, porque nem todo dia a gente está forte, mas quando a gente não está, o nosso Deus sempre nos sustenta. Mas quando tem outra pessoa positiva do nosso lado, a gente consegue recuperar mais rápido. Por isso que eu quero estar junto com você nesses caminhos. Para quê? Para que a gente juntos se fortaleça. Nem todo santo dia a gente está bem, mas internamente com Deus, ótimo. E com pessoas boas do nosso lado, melhor ainda. E aqui a gente finaliza o nosso encontro de hoje. E a gente vai agora para amanhã fazer o capítulo 11 e depois de amanhã o 12 e a gente fecha os nossos estudos de Eclesiastes. Então, um beijo no teu coração, seja feliz porque você nasceu para ser feliz e faça um dia abençoado. E esse ano que se inicia depois do Carnaval seja mais abençoado para todos nós. Até amanhã, a gente se vê aqui às 6h33. Um beijo no coração.